Saudações a todos, professor Fabão está na área. Na aula de hoje nós vamos estar dando continuidade ao assunto de teoria dos conjuntos. E para que nós possamos nos aprofundarmos nesse assunto, é preciso nós fazermos uma revisão em conjuntos numéricos. Então fique comigo até o final deste vídeo e roda a vinheta! Nessa aula, nós vamos estar estudando conjuntos numéricos. A nossa aula de número 4, nós vamos estar vendo inclusão e pertinência. E para que a aula de número 4 possa fluir tranquilo, é preciso a gente fazer uma revisão de conjuntos numéricos. Observe na tela. O primeiro conjunto que nós vamos estar estudando são os conjuntos dos números naturais. Este conjunto ele é formado pelo zero e vai acrescentando 1 até o mais infinito. Eu posso colocar esse mesmo conjunto representado com uma particularidade. Observe esse asterísticozinho do lado direito na parte superior. O que este asterístico ele faz? Ele tira o zero do conjunto. Isso pode ser usado tanto neste conjunto como em outros conjuntos também, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Então eu tenho o n é o conjunto dos naturais, e o n asterístico é um subconjunto do conjunto n. Tem os mesmos elementos, só que sem o zero, ok? Vamos agora para o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele é formado pelo conjunto dos números naturais acrescentado dos números negativos. Observe aí na tela, nós temos tanto do lado esquerdo quanto do lado direito reticências. Isso significa que ele é um conjunto infinito, tanto por menos infinito quanto por mais infinito. Agora vamos às particularidades, também conhecido como os subconjuntos. Eu tenho um subconjunto dos números inteiros, que é o z asterístico, que é todos os elementos do conjunto z sem o zero. Lembrando, este asterístico ele serve para excluir o zero do conjunto. Vamos lá. Agora eu tenho aí um sinalzinho de menos. Como que eu leio esse conjunto? Esse conjunto são os conjuntos dos números inteiros não positivos. Ou seja, quem é que entra nesse conjunto? Entra todos os números negativos, incluindo também o zero. Tranquilo? Próximo aí agora. Eu tenho aí o z com sinalzinho de mais. Como que eu leio esse conjunto? Esse é o conjunto dos números inteiros não negativos. Ou seja, entra todos os números positivos, incluindo o zero. E agora, por último, eu tenho aí a mesclagem de um subconjunto com um asterísticozinho, que vai ter a mesma função. É o mesmo conjunto do de cima, só que agora eu estou excluindo o zero. Essa função de exclusão do zero é importante, que nós vamos estar vendo em alguns casos que o conjunto ele pode estar sendo utilizado no denominador. E no denominador de qualquer fração, a gente nunca pode botar o zero. Para fazer referência a isso, basta a gente botar o asterísticozinho aí no número que representa o conjunto. Tranquilo? Vamos lá. Agora nós vamos ver o conjunto dos números racionais. Eu sei que quando você olha para a tela e vê esse montão de símbolo, eu sei que assusta. Mas nós vamos explicar símbolo a símbolo, passo a passo, para que você possa compreender. Observe aí na tela. Eu tenho aí esse Q. Esse Q é a letra usada para representar o conjunto dos números racionais. Agora eu tenho A sobre B. O que isso significa? Significa que os elementos desse conjunto são aqueles elementos que podem ser escritos dessa forma. Ou seja, o A está representando o numerador, a parte de cima, e o B está representando o denominador, a parte de baixo. Pode ser qualquer A e qualquer B, ou seja, qualquer número? Não. Ele também tem um critério. O A tem que pertencer aos inteiros, e o B precisa pertencer aos inteiros, excluído o zero. Lembra que eu falei, desse asterísticozinho aqui, que ele serve para excluir o zero do conjunto? Então, o B nunca vai poder ser o zero, ok? Olha só, vamos dar um exemplozinho aqui, bem tranquilo. Menos 2. Se caísse a pergunta, menos 2 pertence ao conjunto dos reais? Como que você poderia verificar se pertence ou não pertence?
bastaria você colocar na propriedade. Ó, eu posso escrever esse menos 2 em forma de fração? Posso, né? Nós já aprendemos que quando não aparece ninguém embaixo de um número, é porque ali está quem? Ó? Está o 1, né? Não foi isso que nós aprendemos? Então, ó, aquele menos 2, que era só menos 2, agora ele está escrito em forma de fração. Menos 2 sobre 1. Justamente da forma que está aí na propriedade. Próximozinho aqui agora. Agora já é uma fração dada. Essa fração, ela pertence ao conjunto dos racionais? Sim, né? Ela está de forma A sobre B. Próximo agora. 0,5. Esse é um decimal. Todo decimal exato, finito, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Por quê? Porque tem como escrever esse número em forma de fração. Pensa só. Qual número seria esse 0,5? Seria 1 sobre 2, né? Isso aí seria 50 centavos. Como que eu conseguiria 50 centavos? Basta pegar R$1 e dividir para 2. Vou ter 50 centavos. Então, ele também pertence aos conjuntos dos números racionais, né? Agora, eu tenho agora as dízimas. Observe, eu tenho aí uma dízima periódica, onde o período que se repete é o 3. É um período de apenas um algarismo. É o 3. Quando isso acontece, ela também pertence aos números racionais. Ó, eu tenho agora uma outra situação, tá? É um decimal infinito, porém, eu não tenho nenhum período que se repete. Nesses casos, ela não pertence, tá, ao conjunto dos números racionais, ok? Próximo agora. Eu tenho aí, ó, outra dízima periódica, só que agora o período que se repete, ele é formado por dois algarismos, ou seja, é o 21. Ó, 21, 21 reticências. Toda vez que tiver um período que se repete, uma dízima periódica, ela pertence ao conjunto dos números racionais. Agora eu tenho, ó, embaixo uma dízima também de mesmo tamanho, porém agora não é periódico. Observe que eu tenho, ó, 1, 2, 4 e eu não sei quem vai vir à frente. Quando isso acontece, não pertence ao conjunto dos números racionais. Agora, ó, isso aqui é importante. As dízimas periódicas, às vezes ela aparecem com reticências e às vezes ela pode aparecer apenas com um tracinho. Observem na tela. Tá vendo que tem um tracinho em cima do número 31? Isso é por quê? É porque essa dízima ela é periódica e quem se repete é justamente o 31. Muita atenção que às vezes pode aparecer, ó, dessa forma. E esse tracinho, você pensa que quem se repete é o 35, e não é. O de cima está sobre os dois algarismos, então o período é um número com dois algarismos. O de baixo é um período com apenas um algarismo. Só quem se repete aí é o 5. Tranquilo? Então vamos lá. Agora nós vamos para o outro conjunto. É o conjunto dos números irracionais. Vamos ler comigo aí na tela, ó. Um número cuja representação decimal infinita não é periódica é chamado de número irracional. E o conjunto desses números é representado por i. Quem que seriam esses números? Todos aqueles números que eu não consigo escrever em forma de fração, lembra aquelas dízimas que não são periódicas, aqueles números infinitos que eu não sei quem é o próximo número, esses são os números irracionais. Fácil também de eu identificar são as raízes que não são exatas. Olha na tela. Raiz de 2 é uma raiz exata? Não. Logo, é um número irracional. Ó, raiz de 3 é uma raiz exata? Não. Logo, é um número também irracional. Observe que ali na raiz de 3, ó, eu nem coloquei reticências. Às vezes a gente usa só a aproximação. E aí você para ali. Isso não quer dizer que o número parou. Mas para nível de cálculo, se você botar uma aproximação com dois algarismos, já está mais que suficiente. Nesse caso aí eu coloquei com 4. Tranquilo? Vamos lá. Próximo agora. Eu tenho aí o π, né? É um número aproximadamente 3,14. Coloquei aí 3,1415 e reticências. Isso aí são exemplos de números irracionais. Aí eu tenho aí agora também, ó, uma dízima não periódica. Eu tenho aí um decimal onde o número
depois da vírgula é 2, 4, 5, 6 e vem reticências. Ou seja, ele está me indicando que ele continua, porém eu não sei quem é que vai vir na sequência. Quando isso acontece é que eu tenho uma dízima não periódica, logo é um número irracional, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todos esses conjuntos e colocar ele no diagrama de Venn. Nós falamos pouco nas nossas aulas sobre o diagrama de Venn. Por quê? Porque nós vamos ter aulas bem específicas só utilizando o diagrama de Venn. E ele é muito importante para resolver questões de concurso que nós vamos estar vendo mais à frente em nossas aulas, tá? Então, primeiro, eu tenho aí o conjunto N, que é o conjunto dos naturais. Vou colocar alguns elementos que pertencem a N. Então, acompanha comigo. O 0, o 1, o 2, o 3, só para refrescar aí na memória. São os números que vai do 0 até o mais infinito. Agora eu tenho o meu segundo conjunto que nós estudamos, o conjunto dos números inteiros. Observe que ele é maior que o conjunto dos números naturais, né? E nós já aprendemos que é só acrescentar aí os negativos. Vou colocar alguns para a gente visualizar, ó. Menos 1, menos 2, menos 10, menos 13. Poderia ser qualquer número negativo que eu quisesse colocar aí, ok? Agora, o próximo conjunto. Já é um conjunto um pouco maior. E o diagrama de Venn ele serve para você visualizar como que um conjunto está dentro do outro. Isso é importante e vamos estudar isso também mais à frente. Agora, quem são esses números? Ó? São dízimas periódicas. Então, eu tenho aí 0,33, tenho uma fração, né? Aí ele já está em forma de fração. Fica muito fácil, né, da gente identificar dessa forma. Eu tenho aí o 0,5, né, que nós já vimos também. Agora eu tenho quem? O conjunto dos números irracionais. Isso aqui é bem importante, pessoal. O conjunto dos números irracionais, ele não está dentro de nenhum outro conjunto que nós vimos até aqui o momento, ok? E existe ainda, vamos colocar aqui os elementos. Eu botei aí 3 exemplozinhos de números irracionais. E existe aí o conjunto que engloba todos esses aí, que é o conjunto dos números reais. Então, toda vez que tiver alguma questão com pertinência sobre elementos no conjunto dos reais, você sabe que o conjunto dos reais é todos esses conjuntos aí, ó, dentro dele. Isso é o maior conjunto que tem, o conjunto dos números reais. Então é só, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.